Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão então. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, certo? Bem, olha só. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre tem uma massa m torre e exerce na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre a pressão P da torre e a pressão do modelo? Certo? Bem, aqui é uma questão, pessoal, que vai envolver um conceitinho de geografia, que é o conceito de escala, que é bem importante entender, mas principalmente escala em questão de área e volume. Mas, primeiramente, como é que a gente consegue determinar a razão entre a pressão da torre, certo, e a pressão do modelo, ok? Bem, vale lembrar que a pressão é igual a força sobre área, é uma razão. Então, daqui, nós vamos ter que a pressão da torre é nada mais do que a força da torre, no caso, a força que ela faz sobre a superfície é uma força peso, certo? Então, vou até mudar as letrinhas e botar um Pzinho minúsculo de pressão e o P maiúsculo de força peso, para não confundir. Ou melhor, apagar aqui. E a gente vai determinar o seguinte: P da torre, o P do modelo, e a pressão P é igual à força peso, claro, que eu poderia escrever peso, mas já vou colocar direto massa vezes aceleração gravitacional dividido pela área de contato com a superfície, né? Lembrando que isso aqui é a força peso, eu só coloquei direto para a gente não se confundir. Este P que nós estamos trabalhando é de pressão. Então nós teríamos o seguinte: massa da torre vezes aceleração gravitacional divididos pela área, e nesse caso seria dividido pela pressão do modelo, que também é uma fração. Então eu já vou usar diretamente a propriedade das divisões de frações, que é multiplicar pela fração do denominador invertida, ou seja, temos a área da torre e aqui temos a área do modelo, massa do modelo vezes o g da gravidade. Tá? Aqui eu utilizei a propriedade da fração, né? A divisão de fração. Já multipliquei a fração de baixo invertida, para não ficar uma fração muito grande. Com isso, vemos que podemos cancelar os g's, de forma que vamos ter massa da torre dividido pela área da torre, vezes a área do modelo dividido pela massa do modelo. Certo? E aqui, mais uma vez, a gente vai simplificar. Por quê? Porque massa, né, é igual a densidade vezes volume, certo? Que eu vou chamar aqui pelas unidades que estão sendo usadas na prova, ρ para densidade e V para volume. E eu vou substituir tanto no m da torre quanto no m do modelo. Então a gente vai ter o seguinte: densidade, no caso do aço, né, vezes o volume da torre, divididos pela área da torre, vezes a área do modelo, divididos pela densidade do aço, vezes o volume do modelo. E novamente vemos que podemos cancelar o ρ dos dois lados, certo? De forma que agora temos o seguinte, deixa eu só dividir o quadro aqui, perfeito. Temos o seguinte, que a razão pressão da torre pela pressão do modelo, que é o que eu estou fazendo aqui, vai ser igual ao volume da torre, a área da torre, vezes a área do modelo, divididos pelo volume do modelo, ok? Agora a gente vê que tem... aqui um mosquito. Agora a gente vê que temos simplesmente uma questão de escala geométrica aqui para trabalhar, certo? Só que a questão informa que essa escala 1:100 é nas dimensões lineares, né? Então temos que tomar muito cuidado, pois a área ela é proporcional, ok, ao quadrado da escala, proporção.
né? Ou melhor, inversamente proporcional, né? Aqui neste caso. Porque se eu botar uma escala 1 para 100, aqui ó, para 100, eu vou ter então 100 ao quadrado, enquanto o volume, a proporção é para escala ao cubo, certo? Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Isso aí envolve já aquele conhecimento da geografia de conversão de escalas de área, mas também temos o de volume, certo? Então, o que acontece? De 1 para 100, certo? Aqui, no caso, eu não estou usando escala, eu estou usando o módulo da escala, que é este valor aqui, o próprio 100, certo? Mas, bem, como é que faríamos, então? Como temos aqui o volume da torre, vou colocar o volume da torre e a área da torre, vezes a área do modelo, e aqui a gente vai fazer uma divisão, é a área da torre, a área de contato neste caso, divididos por 100 ao quadrado, né? Eu disse que é proporcional à escala no sentido de o valor inteiro, mas o valor que vamos usar no cálculo é este aqui, o 100zinho. Enquanto o volume é proporcional à escala ao cubo, certo? E aí, no caso, como o volume se encontra no denominador, a divisão dele vai para o numerador, né? No caso, está invertido aqui, certo? Essa parte eu já estou colocando direto. É uma questãozinha mais difícil, claro, certo? Vai envolver aí muito a questão de entender a escala das proporções, ok? Então, a gente vê que se a área do modelo, né, se as dimensões lineares do modelo se reduzem em 100 vezes, a área do modelo se reduz em 100 ao quadrado vezes, enquanto o volume 100 ao cubo vezes. E aqui ficou em cima, neste caso, simplesmente pela questão do volume estar no denominador, né? Então, temos uma fração invertida aí. Seria isso aqui no caso, né? Mas como está fazendo a divisão, então eu já deixei invertido, certo? Com isso, vemos que podemos cancelar, ó, 100 ao quadrado com o 100 ao cubo, sobrando só o 100 em cima. E outro ponto que podemos cancelar é, aqui era o volume da torre, desculpa, que é cancelar o V da torre com V da torre, a área da torre com a área da torre. Tá? Então aqui ficamos com pressão da torre pela pressão do modelo, nada mais ou igual a 100, foi o número que sobrou, que é igual a 10 na potência 2, ou seja, 10 ao quadrado, que corresponde com o item de letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. A questão realmente não era uma questão fácil, era uma questão bem dificilzinha pela questão de envolver a questão de densidade, junto com pressão, junto com escalas, né? Mas espero que tenha ajudado vocês. Se ficar alguma dúvida, podem postar nos comentários que eu respondo a vocês, certo? Bem, espero que tenha ajudado, e se eu ajudei, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E bem, desejo então bons estudos e até a próxima.